Mas olha, vamos falar de um assunto que nem todo mundo fica tão feliz assim, Exatamente, né? o assunto sério, né, Babi? É, e importante. Pois é. Imposto de renda. É isso mesmo. E para falar sobre isso, a gente está recebendo hoje ela que é especialista nesse assunto, doutora Patrícia Roccato. Um prazer te receber aqui com a gente. Prazer é todo meu. Boa tarde, Imenso doutora. prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. É isso aí, hoje ela vai tirar todas as nossas dúvidas, né, Babi? Pois é, primeiro eu queria já começar a perguntar. Este ano teve uma prorrogação diferente, né, no imposto de renda. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo e não sabe ou não sabia disso, né? Na verdade, até os anos anteriores, o imposto de renda ele começava no dia 1º de março e ia normalmente até 30 de abril. Agora, houve uma prorrogação, o imposto começou no dia 15 de março e foi prorrogado para a data final limite 31 de maio. Então, nós ganhamos aí 15 dias, né, por conta de ter começado 15 dias depois também. E já tá na hora, gente. Pelo amor de Deus. Estamos atrasados. Já correr, né? estamos Tá me atrasados. dizendo, né? E uma das coisas que a gente estava conversando aqui é que as pessoas deixam para fazer isso em cima da hora, daí saem desesperados aí Sempre, para resolver esse problema e é um risco, né? É um risco, porque sempre falta alguma coisa. O ano passado, um cliente entregou toda a documentação, deu o imposto a pagar, lá por a casa dos 7, 8 mil, e aí ele se lembrou que havia pago o parto do filho à vista para o hospital. E isso é uma despesa dedutível, né? Despesa hospitalar e tudo. E aí eu falei para ele, poxa, vai lá conversar com o hospital, pede a nota. E ele conseguiu, né? Assim, mas foi nos 48 do segundo tempo, sabe? Já estava na prorrogação master. E o imposto de renda dele não só zerou, como também deu a restituir. Ai, Que essa é é a melhor uma- parte. Ao invés de pagar 7 mil, porque o parto foi ali por volta na casa dos 10 mil, né? Aham. Então, por conta dessa despesa, ele teve lá uns 3, 4 mil reais de imposto a restituir. Que delícia. Então é né? muito Nossa, importante nada juntar mal, tudo né? direitinho, né? Aham, perfeito. Agora, de modo geral, teve alguma mudança do imposto de renda do ano passado, por exemplo, para o desse ano? Teve. Houve o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Não vou ficar falando juridiquês aqui, tá bom? Não é essa, não é esse o meu objetivo. Mas essa ação ela foi muito, muito importante, porque os valores de pensão alimentícia, que eles eram tributados na fonte. Então, se a mamãe lá, ou o papai, né, na verdade o genitor que recebesse o valor de pensão, ele era obrigado a declarar esses valores junto com os rendimentos tributáveis dele. E agora, com o julgamento dessa ação, esses valores passaram a ser isentos. Isso quer dizer que não se paga mais imposto de renda a título dos valores de pensão alimentícia. E isso foi muito bacana, gente, porque tem todo o trato da natureza alimentar e não só não paga daqui para frente, como também tem direito de restituir os últimos 5 anos. Nossa, Olha, então uma então, notícia boa aí para quem paga a pensão por algum muito motivo. boa. Precisa, né? Exatamente, porque se você recebeu e você teve que declarar esse valor lá na sua declaração, muitas das vezes você não só tem que pagar, como você deixa de restituir o imposto que você pagou ali na fonte do seu emprego, que nada tem a ver com a Sim, pensão, porque a pensão é para suprir ali as necessidades da criança, não é verdade? Então, não deveria. E isso foi entendido, isso foi compreendido na ação, foi uma vitória muito grande. E agora, este ano, já existe uma forma diferente de declarar. Pessoal, tem que declarar lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, ok? E Pegou a dica? Ô, Babi? Peguei. E aí, agora, né, a partir de então, conversar com um profissional para que ele faça a restituição dos últimos 5 anos. Nossa, que interessante, né? Mas eu sei também que, eu não sei se já entrou em vigor ou vai entrar, porque antes você tinha um valor que você não precisava mais entrar, né, no imposto de renda, você não precisava comprovar isso aí. Sim. Mas agora mudou ou ainda não mudou? Porque todo mundo fala, né, por causa da política, aquela
burburinho, né? Não, agora todo mundo vai pagar imposto de renda, agora todo mundo... Né? Me conta como é que tá essa situação. Isso daí foi uma discussão acerca da atualização da tabela do imposto de renda. Tá. A tabela do imposto de renda, que era pago ali o desconto mensal, ela estava bastante defasada. E aí as pessoas estavam bem bravas, né? Porque falavam, poxa, uma pessoa que ganha lá os seus 2.000 e pouquinho já estava tendo que pagar o imposto de renda. Essa tabela ela foi reajustada, tá? Para um valor superior. Aí para você saber se você tem ou não que pagar, é preciso avaliar várias questões. Precisa avaliar lá o valor de INSS que você tem de retenção. Dependentes também, tá? Se você tem um dependente, se você tem dois. Mas a tabela, pessoal, ela foi sim reajustada, mas para o ano de 2023. Então, isso só vai ter, na verdade, um reflexo a partir do ano que vem, por conta do que vai acontecer. Em 2023, nós vamos declarar somente lá em 2024. Certo. Mas houve sim a atualização da tabela. Para este ano, estão isentos os contribuintes, né, as pessoas que receberam aí um valor de até 28.600 aproximadamente. Então, se você não tem renda declarada nesse valor, você não precisa declarar. Agora, passou para 29, declara, para evitar problema. Tá. E uma outra super dica, pessoal. Você tem lá o filhote, né, que você declara como dependente na tua declaração. Então, todo ano você vem declarando lá o seu filho, né, como seu dependente. O seu filho, existem vários programas, ou estágio, ou menor aprendiz, não é verdade? E aí o seu filho começa a trabalhar. E você declara o seu filho como dependente na tua declaração. Se o seu filho começou a trabalhar, você precisa ver se a renda dele está sendo tributada, está sendo declarada pela fonte pagadora. Porque a partir do momento em que você o declara como seu dependente, você também tem que considerar a renda dele na sua declaração. E muitas das vezes, isso acaba aumentando o valor de imposto que você tem a pagar. Então, cuidado com isso. Faz lá uma simulação, verifica se compensa, se não compensa. E, olha, sem dúvida alguma, esse é um dos grandes motivos que as pessoas caem na malha fina. Então, na hora de fazer a soma aí dos 28 mil, precisa, então, pegar o salário da mãe e do dependente. Perfeito. Para saber se não está ultrapassando aí o limite. É isso, é isso. Nossa, agora sabe uma dúvida, Babi? Quem é que faz seu imposto de renda? É você mesmo ou você pede para alguém fazer? Não, eu peço para um contador fazer. Então, porque essa é uma questão, acho que para todo mundo, né? Não sei se as pessoas têm o hábito de fazerem a sua própria declaração de renda. Como é isso? É simples de fazer? É algo de errar, por isso que eu coloco alguém para fazer. Nossa, então. Mas às vezes é isso, né? A gente precisa pagar. E quem não consegue pagar, se puder fazer, né? Se for simples, eu não sei como é esse trabalho, se é tranquilo fazer. Se você puder contar um pouco. Se for, nós temos dois tipos de declaração. A simplificada, que é uma declaração que a Receita ela já te dá 20% de desconto assim, nos seus rendimentos. E você não consegue fazer uso nem abatimento de nenhuma das despesas que você teve no decorrer do ano. E você tem a declaração completa, que é a declaração onde a Receita não te dá desconto algum, mas você pode utilizar toda a despesa que você teve aí a respeito de educação, hospitais, né, enfim. Bom, a declaração completa, ela exige sim um pouco mais de tecnicidade, porque você precisa saber se aquela despesa que você está considerando, ela pode ou não ser dedutível. Porque eu conheço muitas pessoas que vão lá e começam a colocar. E não sabe. E não sabe também se aquele documento que ela tem em mãos é um documento que é oficial, é um documento que pode ser considerado. Ela não sabe se aquele documento é realmente uma nota, é um recibo. Pessoal, podemos considerar recibos de profissionais como dentistas, como médicos, consultas, desde que o médico declare lá na outra ponta também. Então, precisa casar essas informações. Esse cruzamento, perfeito. E a Receita Federal, ela já vive dessa forma. Ela sabe quais foram as declarações que fizeram contra aquele CPF. Então, é muito fácil de ela aí identificar qualquer omissão nas informações. Então, se é uma
declaração simplificada, se aquela pessoa ela não tem muito patrimônio, sabe? Aí começa aquelas coisas, né? Ah, mas eu recebi um inventário do meu, né? Eu recebi lá um espólio, inventário. Eu me divorciei. Aí vão vindo situações que são bem específicas, enfim, e que dependem sim de um conhecimento. Então não faça sozinho, porque às vezes você cai numa malha fina, o seu CPF acaba sendo suspenso, a sua conta fica bloqueada por uma bobeira. Então é importante geralmente sempre procurar eles não cobram muito caro, né? Olha, hoje eu acredito... Eu sempre paguei tão baratinho pra fazer, assim, super tranquila. Não é nada... Eu prefiro não arriscar. Com certeza, assim, pra você poder dormir com a cabeça no travesseiro e alguém pra acompanhar aquilo ali pra você, com certeza vale a pena. Né, porque é isso, né? Às vezes deixar de fazer, corre o risco de o seu CPF ir pra malha fina e aí depois tem um monte de outras burocracias que você vai precisar resolver. E você só descobre ali naquela hora que você tá comprando um imóvel. Então. Tá abrindo um MEI, que acontece muito. As pessoas, né, vão lá, precisam... comigo, inclusive. Pois é. Né, você precisa do seu CPF limpo ali e por algum motivo aparece ali alguma trava, alguma coisa que... Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que entra, então? Você tinha falado já a questão de saúde, escola... Sim, educação. A educação, o que mais que entra para... Olha, essa contribuição? Os grandes grupos de deduções, né, voltadas para o abatimento, são esses, assim. Tá. Uma dúvida muito que as pessoas me perguntam, né? Falam, doutora, mas e o condomínio que eu pago? Verdade. Né? Eu pago condomínio, porque o aluguel eu preciso... Olha só que curioso, gente, condomínio não é despesa dedutível. Não posso deduzir condomínio. Quem recebe o aluguel, o locador, ele sim precisa declarar como renda, tá? Então ali é válido. Agora, a despesa do condomínio em si, não. Antigamente, nós podíamos fazer também o abatimento das domésticas. Quando nós tínhamos, né, temos lá funcionárias que trabalham em nossa casa, nós declarávamos ali um valor pelo e-social, tudo certinho. Isso foi retirado também. Não pode mais. O ano passado eu recebi lá uma chuva, né, de e-social, de documentos que vieram e tudo foi desconsiderado. Já não está mais no rol de possibilidades de deduções. Mas, assim, dentro da infinidade da educação, dentro da infinidade de hospitais, assim, a gente tem uma alta demanda em relação às despesas que entram ali para dedução. Então, separa tudo. Hoje mesmo eu recebi uma dúvida vindo para cá de uma contribuinte que falou, olha, Patrícia, como é que eu faço? Porque eu não tenho nenhuma despesa. Eu não guardei nada. Eu tenho várias despesas que na verdade, eu tenho a despesa, mas não tenho comprovante. E como é que eu vou atrás disso tudo agora, né? Então, esse ano, pessoal, a Receita ela liberou o modelo da declaração pré-preenchida. O que é esse modelo da declaração pré-preenchida? Você acessa lá com a sua senha Gov ou através do certificado digital da pessoa física. Tá. E você vai você vai importar uma declaração com todas as informações que a Receita tem sobre você. Então, tudo aquilo que você sofreu lá de pagamentos, né? Você pagou o dentista, você pagou o convênio, você pagou a escola das crianças, pagou a faculdade, enfim, todos aqueles pagamentos que você fez foram declarados por alguma fonte pagadora. E através dessa importação, você consegue já olhar ali na declaração todas as informações que a Receita tem sobre você. Inclusive as fontes pagadoras, de quem você recebeu, quem te pagou, tá? Informações também, algumas de cartório. Se você vendeu, se você comprou algum bem, já vai aparecer ali também. Então, uma super dica para esse ano é fazer a declaração no modelo pré-preenchido. Porque você vai evitar e muito cair na malha fina. Sabe aquela coisa, nossa, esqueci de declarar isso? Tá. Sim. A questão do dependente, você colocou lá o CPF do seu filho como seu dependente, a pré-preenchida vai trazer a fonte pagadora dele. Então você já não vai mais correr o risco de cair na malha fina. E uma outra super dica também. Eu tô soltando aqui, eu tô lembrando, tô soltando, viu, gente? Dicas, é isso. De dica que a gente gosta. Esse ano nós vamos ter a possibilidade da restituição por Pix. E a Receita Federal, ela vai dar preferência para quem colocar a restituição por Pix. Mas a chave do Pix só pode ser o CPF. Nada de e-mail, nada de telefone,
Nada de chave aleatória, tá ok? Tem que ser o CPF do contribuinte. E você vai ter preferência na restituição. Vão entrar nos primeiros lotes aí de liberação da receita. Quanto mais cedo você entrega a declaração, mais cedo você recebe a restituição e agora mais cedo ainda por conta de ter colocado a opção de recebimento por Pix. Eu declarei a minha no primeiro dia 15 e já estava lá, declarado. Já foi? A minha nem sei ainda. Eu acho que eu estou atrasada um pouco, mas daqui a pouco. Agora, sabe uma coisa que eu queria saber, que é o que mais importa? Sobre a restituição, por exemplo. Eu tinha uma declaração antiga que eu precisei fazer recentemente e descobri, inclusive, que eu tinha um valor até que bom lá para restituir. Mas eu não faço ideia do prazo, de quando é que eu vou receber esse valor desse imposto que eu já deveria ter declarado há muito tempo. Você tem alguma noção assim de data? Existe um cronograma na própria Receita Federal, né? Nós temos aí alguns lotes. Normalmente a Receita ela vai liberando junto com as restituições, mas conforme você fez a sua restituição, você caiu em um novo lote das declarações retificadas. Então você consegue ir acompanhando ali mês a mês. Normalmente, se você fez o pedido de restituição, por exemplo, em fevereiro deste ano, normalmente até novembro cai. Mas, assim, tem que estabelecer acompanhar esse prazo que a Receita Federal tem. Entendi. Internamente. E para o microempreendedor individual, eles também precisam declarar? Olha, gente, isso é uma grande dúvida de todo mundo. O microempreendedor individual, inclusive, para quem está nos assistindo, se me permitem uma dica aí fora, o MEI agora, a partir do dia 4 de abril, ele vai ser obrigado a emitir nota fiscal. Ele não era obrigado a emitir. Em outubro de 2022, eles publicaram, né, a norma, a legislação específica e prorrogaram agora para abril para poder dar tempo de todo mundo se adaptar. É bem simples emitir, tá? Principalmente quem está assim, em São Paulo, em municípios onde a prefeitura ela já tem uma tecnologia um pouco mais abarcada, né? Então, pela própria prefeitura você faz a emissão, porém, MEI, né, que estão aí nos assistindo, a partir da próxima segunda-feira, você já precisa emitir nota, tá? E isso também vai ser uma outra forma de cruzamento das informações aí da Receita Federal. Bom, o MEI, ele pode hoje emitir, ele tem 81 mil, né, de limite para emissão das notas fiscais. E aí, o que é preciso verificar? Se os rendimentos que ele teve tributáveis, porque o MEI ele é uma empresa também, né? Então, por ser uma empresinha, ele também tem lá que tirar os custos dele, fazer toda a avaliação e o balanço final do que realmente sobrou. Então, se esse valor ficou aí limitado aos 28 mil, então ele também não vai precisar fazer a declaração. Tá. Mas se for superior, mesmo não emitindo nota, porque uma outra parte a gente acaba fazendo como distribuição de lucros e tudo, então precisa declarar sim. Por esse motivo, eu oriento todos os MEIs, de modo geral, a entregar a declaração. Até porque a declaração de imposto de renda, ela te auxilia e muito na concessão de créditos. Você quer lá fazer um financiamentozinho de um apartamento, você quer comprar um carrinho, a declaração de imposto de renda, ela te ajuda, ela te auxilia, porque está ali informando para a Receita Federal, que é o nosso órgão, né, máximo assim, na questão da fiscalização, todas as informações necessárias e comprovando que você realmente teve aquele rendimento. Então, faça. Né? Exato. Tudo que você vai fazer, né, a pessoa vai lá, consulta, vê todo o seu histórico ali. E, Babi, outra coisa muito importante. Nós temos vários MEIs, por exemplo, que são aposentados, que abriram um MEI porque a aposentadoria, né, precisa de um complemento de renda, sim, nós sabemos, e aí ele abre lá um MEI. E aí o que acontece? Ele não entrega, porque alguém vai lá e fala para ele, olha, você é MEI, você não precisa entregar a declaração. Aí ele cai na malha fina. Eu já perdi as contas de quantos MEIs eu atendi ao longo do ano por estarem na malha fina. Aí você vai ver a situação dele, ele tem a renda lá da aposentadoria. Então ele não é isento, ele tem que pegar a renda da aposentadoria, mais a renda do MEI e declarar. E aí só esquece desse detalhe. MEIs até que de repente, ou não tem aposentadoria, mas ao longo da vida dele, ele construiu ali uma casinha e tudo, ele tem uma casinha de aluguel. Sim. E aí ele tem a renda do aluguel. Então, somando a renda do aluguel, mais a renda do MEI, ele também precisa declarar. Percebe? E outra, a declaração ela é obrigatória, não só voltada para a questão de rendimentos isentos e tributáveis, mas também pela questão do patrimônio. Se eu tenho um patrimônio acima de 300 mil, que
não é difícil hoje em dia. Você compra um estúdiozinho, você tem um carrinho. Gente, como é que subiu o valor de carro, né? Uau, nem fala. Não vamos nem falar disso, né? Pra não ficar... É outra pauta. Outra pauta, mas pega o seu carrinho ali do dia a dia, pega ali o valor do apartamentinho que você tem, já bateu 300 mil, você já tem que declarar. Já tem todas essas informações. Então, pelo menos assim, você não sabe se você tem que declarar, não. A primeira, conversa com um profissional, se informa, faz um curso, manda mensagem para a Lua, faz qualquer coisa, mas se informa, não é verdade? E ali, a partir dali, você passa a controlar essa sua vida fiscal tributária. Nossa, porque ó, caiu na malha fina, aí o negócio fica estreito. Inclusive, o que acontece? Caiu na malha fina, como é que faz para resolver? Pois é, se a malha fina ainda estiver naquela fase que ela te notificou, a Receita te notificou e falou, ó, alguma coisa de errada não está certa aqui. Eu já vi que tem uma nuvem. Você tem um tempo que você pode ir lá ainda e retificar. Tem outras situações que a Receita ela já notifica, trava a retificação e aí é só pagando o auto de infração. E aí o auto de infração ele vem daquele jeito, viu? Não é muito bom, né? Mas acho que ficou bem explicadinho para você que está em casa. Acho que deu para entender aí as perguntas. Acho que todo mundo as tem aí principais de dúvida. Né? Mas se você ainda tiver dúvida, queria te agradecer, doutora Patrícia, e quero que você deixe os seus contatos para quem tiver dúvida também poder entrar em contato com você. Bom, os meus contatos, né? Eu tô lá no Instagram como DRA, Patrícia Rocato com 2 Cs. O WhatsApp, o 11 94763 4000. Obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço, Você foi um também prazer. faz imposto de renda para quem está precisando declarar e você declara também. Sim, também declaro, faço. Você é de casa no escritório. Não fica sem declarar seu imposto, procura a doutora Não que tem ela como vai cair na malha resolver o seu fina. problema. Desculpa, hein? Não tem desculpa. A gente deu aqui a faca e o queijo pra você. É só cortar e se deliciar. É isso.